Fabrício Bruno desiste de trocar o Flamengo pelo West Ham. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica os motivos que levaram o zagueiro do Flamengo a ficar no Rio de Janeiro. Bora te atualizar também sobre o Corinthians, que já tem 34 reforços para as categorias sub-17 e sub-20, mas não pense que essa é uma boa notícia. Falo também sobre o Palmeiras. Contei para vocês com exclusividade na manhã dessa quinta-feira que o West Ham tinha interesse na contratação por Luiz Guilherme e o clube inglês já aumentou a proposta e pode sacramentar o negócio muito em breve. Falo também sobre Cruzeiro e Paulinho. Há alguma chance de negociação? E o Arboleda, péssima notícia para o zagueiro equatoriano, boa notícia para o torcedor do São Paulo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações, se puder comentar também a gente agradece. Bora começar esse vídeo contando que ele tem um oferecimento de Betano, a casa de apostas mais segura do planeta, e se eu posso assegurar, testemunho próprio. Tô colocando na tela jogos da Libertadores da noite dessa quinta-feira com os meus palpites, favoritismo total pro time da casa. Palmeiras e São Lourenço para mim da Palmeiras, mesma coisa pro Del Valle em relação ao Liverpool, pro River Plate em relação ao Táchira e pro Libertad na comparação com o Nacional do Uruguai. Para você fazer sua fezinha é bem simples, clica no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro, só não esquece de utilizar o código Nicola para ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$500, tá bom? Vem se divertir comigo na Betano. Quero começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Edinson Cavani, zagueiro que pertence ao Boca Juniors. Ele não disputará a Copa América nessa quinta-feira. Houve o anúncio da sua aposentadoria com a camisa celeste. Segundo maior artilheiro da seleção uruguaia, 37 anos de idade, ponto final. Já Cássio, goleiro que foi contratado pelo Cruzeiro, não estreará contra o Corinthians por muito pouco. Só para lembrar, o Cássio foi contratado pelo Cruzeiro, já está treinando no clube, mas só terá condição de jogo a partir de 10 de julho, quando a janela de transferência se abre no Brasil. A CBF estava cuidando dos desdobramentos das rodadas, especialmente depois do adiamento de 2 rodadas. Você lembra, né? Pois bem, Cruzeiro e Corinthians vão se enfrentar no dia 7 de julho, 3 dias antes da possibilidade da estreia do Cássio. Então, o Cássio vai ter de aguardar pelo jogo do segundo turno para reencontrar o timão. Bora falar sobre Arboleda, péssima notícia para o zagueiro equatoriano, ótima notícia para o torcedor são paulino. O Arboleda não está entre os convocados da seleção equatoriana para a disputa da Copa América e, de acordo com os jornais locais, isso se deve como uma punição ao Arboleda e ao Gonzalo Plata, atacante que atua no Al Sadd do Catar. Os dois foram preteridos da relação final por conta de um episódio em amistoso disputado nesse ano lá em Nova York, nos Estados Unidos. Vocês vão lembrar, na oportunidade vazou um vídeo do Arboleda com dinheiro na mão, acompanhado de uma stripper que fazia uma performance na frente dele. O problema maior é que isso aconteceu em meio à concentração e com a presença de um atleta da seleção equatoriana de só 16 anos de idade. Gonzalo Plata, o Arboleda e esse menino estavam numa casa de entretenimento adulto, imprópria para atletas para pessoas de menores de 18 anos de idade. A repercussão foi muito ruim no Equador e a seleção equatoriana decidiu por punir o Arboleda e o Gonzalo Plata, ou seja, eles não disputam a Copa América. Por que a notícia é boa para o São Paulo? O tricolor não está preocupado com a valorização do Arboleda. Recentemente renovou o contrato dele e está preocupado apenas com a possibilidade dele atuar pelo São Paulo. E dessa maneira, sem ser convocado, o Arboleda não desfalcará o tricolor. Se o Equador fosse até a final da competição, São Paulo poderia ficar até 9 partidas sem seu defensor. Bora falar agora sobre Fabrício Bruno, que decidiu ficar no Flamengo. Ele não vai jogar no West Ham, mesmo diante de uma proposta de 15 milhões de euros ou 84 milhões de reais. Essa seria a grana a que teria direito o Flamengo. Eram 13 milhões e meio de euros fixos, mais 1,5 milhão de euros em bônus. Fabrício Bruno rejeitou a possibilidade de se mudar para a Premier League, o sonho de quase qualquer atleta do futebol brasileiro, por causa da grana. Ele receberia pouco mais de salário na Inglaterra na comparação com o Brasil. E aí ele colocou na conta que teria 1 ano a menos de contrato se mudasse para lá. Esse salário a mais que ele teria seria diluído
por conta dos impostos e do custo de vida mais alto na capital inglesa. Diante desse cenário, e até porque a sua esposa está grávida, Fabrício Bruno recusou a proposta do West Ham. Como o time inglês tem um problema com o fair play financeiro, ele não pode oferecer um salário muito maior e existe uma chance real de nem haver uma contraproposta. Então, nesse momento, o Fabrício Bruno fica e já está à disposição para o confronto contra o Vasco, marcado para esse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Só para completar uma curiosidade, a primeira pessoa a falar sobre a possibilidade de o Fabrício Bruno permanecer no Flamengo foi Gabigol. Na saída do vestiário, depois do último jogo, o Gabigol nem foi utilizado, não saiu do banco de reservas, mesmo com o Tite fazendo apenas 4 alterações. O Gabigol saiu logo depois do Fabrício Bruno, o Fabrício se recusou a falar, já o Gabigol, enquanto passava pelos repórteres, disse, ó, bomba, Fabrício Bruno permanece no Flamengo. Uma repórter ainda perguntou, mas Gabigol, de quem é essa informação? Ele falou, é minha informação. E isso acabou se confirmando, o que repercutiu mal para o Gabigol internamente. Os dirigentes do Flamengo entenderam que o Gabigol não tinha que dar esse tipo de informação. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, o que há de verdade nas tratativas entre Cruzeiro e Paulinho. Muita gente associando a saída antecipada do Paulinho do Corinthians, tinha contrato até 30 de junho, por conta de uma transferência pro Cruzeiro ou pro Grêmio. Posso assegurar que pro Cruzeiro ele não vai. Conversei com um dirigente da Raposa e essa pessoa assegurou que não há negociações. Fiquei com a impressão de que o não ao Paulinho partiu do Cruzeiro depois de uma repercussão muito ruim do torcedor da Raposa. Assim que o nome do Paulinho foi especulado no Cruzeiro, muitos torcedores, para não dizer todos, se mostraram radicalmente contrários. Sob a alegação de que o Paulinho tem sido pouco útil no Corinthians, por que ele seria útil no Cruzeiro? Jogador que ganha na casa dos 700 mil reais por mês, investimento muito alto para um atleta de 35 anos de idade que tem convivido com problemas físicos. Para piorar, outra alternativa para o Paulinho, que seria o Grêmio também, o Grêmio recuou. O presidente Alberto Guerra já disse que a chance do Paulinho ser contratado é 0. Diante desse cenário, o ex-atleta da seleção brasileira e ídolo do torcedor corintiano vai ter de aguardar por uma próxima proposta. Bem verdade que, como ele só pode atuar em 10 de julho, ainda há bastante tempo para tomada de decisão. Se não existirem propostas, ele pode precisar buscar mercado no exterior. O Paulinho já disse que não pretende se aposentar. Hora de falar sobre o Corinthians, que chegou a 34 reforços somente para as categorias sub-17 e sub-20. Mas se você pensa que essa é uma boa notícia, não é não. Esses reforços chegam no momento de descompasso dentro do Corinthians nas categorias de base. Foram 18 contratações para o time sub-17 e 16 contratações para o time sub-20. Detalhe, as categorias já estavam formadas e não vinham no momento ruim. O sub-20, por exemplo, foi campeão da Copa São Paulo de Juniores em janeiro. E ainda assim, houve o acréscimo de 16 atletas. Alguns dias atrás, quando eram apenas 11 reforços, o Danilo, técnico campeão da Copinha, já havia reclamado publicamente. Ele contou que não há necessidade de tantos reforços, que tem muita gente, até para dar treino é super complicado, e que nenhum desses reforços, na época eram 11, tinham passado pelo crivo dele. Foram todas contratações por opção do presidente Augusto Melo e do novo diretor de categorias de base, o Claudinei Alves. Isso repercutiu muito. Danilo chegou a correr risco de demissão, só não caiu por conta dos resultados muito bons, especialmente do título da Copa São Paulo de Juniores. Agora, em vez de 11, já são 16 atletas contratados. Detalhe, dos 11 que haviam chegado, só um vinha sendo aproveitado. Todos os outros treinavam e não jogavam porque, no entendimento da comissão técnica, não tinham qualidade. Esse é o ponto. 34 contratações, esse número inclusive foi divulgado pelo Rodrigo Vessone, que é do site Meu Timão. 34 reforços de qualidade duvidosa. E a partir daí cria-se muita dúvida. Qual o critério para contratar esses caras? Tem alguém levando? Por que de tanta gente chegando sem aprovação das comissões técnicas do Sub-17 e do Sub-20? Não vai demorar para começar a estourar problemas e bombas, notícias das categorias de base do Corinthians. Você não perde por esperar e eu vou estar aqui para te contar, beleza? Bora falar agora sobre o Palmeiras. Contei para vocês com exclusividade em primeira mão na manhã dessa quinta-feira que o West Ham havia entrado na briga pelo Luiz Guilherme, lembra? Depois o Fabrício Romano, o André Hernan e todo mundo está repercutindo essa notícia. Detalhe, contei para vocês que o West Ham havia chegado em 25 milhões de euros e o Palmeiras pedia 30 milhões de euros. 25 milhões de euros hoje equivalem a 141 milhões de reais. 30 milhões de euros equivalem a 170 milhões de reais. Quero acrescentar uma informação importante. O West Ham, depois da desistência do desfecho negativo nas tratativas com o Fabrício Bruno, aumentou a proposta para o Palmeiras. 25 milhões de euros fixos e mais 5 milhões de euros em bônus.
Palmeiras gostaria dos 30 milhões de euros fixos e mais 20% do valor de uma venda futura. O negócio está mais próximo de acontecer, embora ainda sem os números que o Palmeiras deseja. Luiz Guilherme tem 18 anos de idade, ou seja, já pode se mudar para o exterior na janela da metade do ano, caso o martelo seja sacramentado. E aí, para completar, destacar a bolada que vai ter direito o Palmeiras se essa negociação do Luiz Guilherme for confirmada com apenas 3 jogadores. Endrick vendido por 60 milhões de euros para o Real Madrid, Estevão vendido para o Chelsea por 64 milhões de euros e Luiz Guilherme podendo ir por 30 milhões de euros. Somados 154 milhões de euros ou 868 milhões de reais. Perto de 900 milhões de reais por apenas 3 atletas que chegaram a custo zero no Verdão. Tá bom para você? Usa espaço para comentário para dizer o que você pensa. Esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra. Abraço, tchau.